amigos y hermanos presentes Muito bom dia, amados amigos e y los irmãos que están presentes en diferentes e que estão naciones, ministros, em diferentes nações, iglesias. Que las ministros bendiciones de e Cristo, el igrejas. ángel del pacto, E as sean bênçãos sobre de todos Cristo, o anjo do ustedes pacto, y sobre mí también. sejam sobre todos vocês Em e sobre nome mim do também, Senhor Cristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es una bendición grande É uma grande para mí bênção estar para con mim ustedes en esta estar ocasión, com vocês nessa ocasião, para compartir con para ustedes compartilhar com vocês unos momentos de uns momentos de companheirismo companheirismo alrededor de la palabra ao de redor da Dios palavra de Deus y su programa e do seu programa correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos la escritura vamos ler a Escritura en San Mateo, em São Mateus, capítulo 22 capítulo 22 y capítulo 25. e Vamos a capítulo leer 25. Vamos ler el capítulo 25 o capítulo 25 de San Mateo, de São Mateus. versos 1 en adelante. Versículos 1 em diante. Es una parábola bien É conocida uma parábola bem conhecida por el cristianismo, pelo cristianismo, en donde Jesús onde Jesus habla de dos clases de fala de creyentes. duas classes de crentes nele. Y dice E el diz, capítulo 25 o de capítulo San Mateo, 25 de São Mateus, verso 1 en adelante. versículo 1 em diante. Entonces el reino de los cielos Então o reino dos céus será semejante será a semelhante 10 vírgenes a 10 virgens que tomando que, tomando as suas lámparas, lâmpadas, saíram saíram ao encontro do cinco esposo. de ellas eran E prudentes 5 delas eram y prudentes 5 insensatas. e 5 loucas. Las insensatas, As loucas, tomando sus lámparas, tomando as suas no lâmpadas, tomaron consigo, não levaram consigo azeite, mas las prudentes mas as prudentes tomaron aceite en sus vasillas, levaram azeite em suas vasilhas con sus lámparas. com suas lâmpadas. Y tardándose el esposo, E tardando o esposo, cabecearon todas y se durmieron. tosquenejaram Y todas a la medianoche e adormeceram. se Mas oyó un à clamor. meia-noite ouviu-se um clamor. Aquí viene el esposo, Aí vem o esposo, salid a recibirle. saí-lhe ao encontro. Entonces todas aquellas vírgenes Então todas aquelas virgens se levantaram y arreglaron sus e lámparas. prepararam as suas lâmpadas. Y las insensatas E as dijeron a las loucas prudentes, disseram às prudentes: dadnos de vuestro aceite, dai-nos do vosso dadnos azeite, de vuestro aceite, porque as nossas lâmpadas porque nuestras lámparas se apagan. se apagam. Mas las prudentes Mas as respondieron prudentes diciendo, responderam dizendo: para que no nos falte a nosotros, não seja caso que nos falte a nós e a id vós, más bien e a los que diante venden y comprad aos que para vendem e vosotras comprai-as mismas. para vós. Pero mientras ellas iban a E comprar, tendo elas ido comprá-lo, el esposo chegou o esposo. y las que estaban preparadas E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. y se cerró la puerta. E fechou-se a porta. Después vinieron también las otras vírgenes. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Señor, Senhor, Señor, Senhor, ábrenos. abre-nos. Mas él respondiendo E ele dijo, respondendo disse: de cierto os digo em verdade vos que no digo os conozco. que não vos conheço. Velad, pues, porque no sabéis Vigiai, el día Pois, ni la hora en que porque el não Hijo del sabeis o Hombre dia e a hora ha de venir. em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus bendiga Que Deus abençoe as nossas nossas almas com palavras sua palavra e nos permita e nos permita
entendê-la. En el nombre del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Podem Amém. tomar Pode se assentos. sentar. Si tiene la bondad. Queiram ter a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é el rapto o rapto y la gran tribulación. e a grande tribulação. O las 10 vírgenes Ou as 10 virgens y la gran tribulación. e a Las 10 grande vírgenes tribulação. y la gran tribulación. As 10 virgens e a grande tribulação. Encontramos en esta parábola Encontramos nesta parábola que leímos que 10 lemos vírgenes das 10 virgens que representan que representam al cristianismo, ao cristianismo, 5 de ellas prudentes y 5 delas prudentes e insensatas. 5 insensatas. La diferencia entre ambas, A diferença entre ambas que unas tenían era aceite que en sus umas lámparas, tinham azeites em suas lâmpadas, que representa el Espíritu Santo, que representam o Espírito Santo, y por consiguiente habían e obtenido el nuevo consequentemente nacimiento, tinham obtido o novo nascimento. y las otras no E tenían el as outras Espíritu não Santo, tinham o azeite, o Espírito portanto, Santo, e não portanto haviam nascido não tinham nascido de novo. y por consiguiente E consequentemente eran creyentes en Cristo, eram profesantes, crentes em Cristo professantes somente, pero que no tenían el aceite, mas não tinham o azeite do Espírito Santo, pero eran creyentes en mas eram Cristo. crentes em Cristo. Esas vírgenes insensatas Essas virgens insensatas y eran personas buenas también, e eram pessoas boas também, personas que proclamaban a Cristo y proclamaban pessoas que proclamavam a amar a Cristo Cristo e proclamavam amar a servir a Cristo Cristo. e servir a Cristo. Ahora, Agora, a medianoche à meia-noite, se oyó un clamor. se ouviu um clamor: He aquí el esposo viene. eis Salir que o esposo a recibir. vem, sair a recebê-lo. Esto es como en el tiempo de Juan el Bautista, Isso é como no tempo de João Batista, que fue enviado para precursar que la foi primera enviado venida para de precursar a primeira vinda de Cristo. Cristo, y estuvo predicando. E esteve pregando. Eso fue un clamor para aquel tiempo, Isso foi um clamor para aquele tempo, para que el pueblo clamando para que estuviera o preparado povo estivesse preparado para recibir para receber al Señor ao Senhor en su venida. em sua vinda. Y Juan el Bautista sabía quién él era. E João Batista sabia quem ele era. Vean Vejam, en Isaías capítulos 40, e em Isaías capítulo 40, verso 6, verso 6 em diante diz: voz que decía, uma voz que diz, ou uma voz y diz, yo respondí, clama, e alguém ¿qué disse: tengo que decir a o que hei de voces? clamar? Que toda carne es hierba Toda y carne toda su é gloria, erva e toda a sua beleza como a flor do campo. la hierba se seca, Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. es el pueblo.
O sea que el pueblo Ou seja, está tipificado que o povo en la hierba. está tipificado na erva. Por eso las personas Por isso as pessoas, assim como a erva nasce, vive e depois morre, también el ser humano. também o ser humano. Seca-se la hierba, Seca-se a erva marchita-se la flor, e cai a mas flor, la palabra de Dios, porém mas la palabra del Dios a nuestro palavra de nosso Deus subsiste eternamente. súbete sobre un monte alto, Tu, anunciador de ó Sião, que anuncias boas novas, levanta fuertemente tu sobe a voz, um monte alto. anunciadora Tu, ó de Jerusalém, Jerusalén. que anuncias boas novas, No temas, levanta tua voz fortemente. di a las ciudades Levanta, de Judá, não temas. ved E aquí diz à cidade de al Judá: Dios vuestro. Eis aqui está o vosso Deus. He aquí que Jehová el Señor vendrá con E eis poder. que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará He aquí que su por ele. recompensa viene con él, Eis que o seu galardão está y com su ele paga delante e o seu pagamento ou o seu salário diante da tua face, da sua face. Esta profecía Esta profecia ha tenido cumplimiento en teve el tiempo cumprimento de Juan el no Bautista, tempo de João Batista y también tiene cumplimiento e também tem cumprimento para el tiempo final. para o tempo final. La voz que tenía que clamar en aquel tiempo A voz que tinha que clamar naquele tempo foi a voz do de precursor, la primera venida de Cristo, da primeira que fue vinda de Juan Cristo, que foi el Bautista, João Batista, el cual o qual vino anunciando veio anunciando que la venida del Señor que a vinda do Senhor estaba cerca. estava perto. Y en una ocasión dijo, E uma ocasião entre disse: vosotros está, entre vós Um está maior que eu. maior que eu, el cual les bautizará. o qual Com Espírito os batizará Santo e com o Espírito Santo e fogo. Yo no lo conocía, Eu não conhecia, pero el que me mandó a mas bautizar quem me me dijo mandou que batizar sobre aquel que tu me disse vieras que al Espírito sobre aquele que tu vires, o repousar Espírito sobre ele, repousar sobre ele y permanecer sobre e él, permanecer sobre ele, era el que bautizaría. esse era quem batizaria com o Espírito Santo e fogo. Y él dice, yo le vi. E ele diz: eu o vi. Y comienza a decir y que vio el Espíritu E Santo começa a dizer que viu o Espírito Santo descer sobre ele en forma de paloma. em forma de pomba. Así dice la Escritura que Assim sucedió diz a Escritura que aconteceu. cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Quando João Batista batizou Al subir de Jesus, las aguas bautismales ao subir das águas batismais, o Espírito Santo de paloma desceu em forma de pomba sobre Jesús. sobre Jesus. Quizá otras personas Talvez outras no vieron pessoas el Espíritu Santo, não viram o Espírito João Santo, sim. mas João sim lo vio o viu y dio testimonio e deu testemunho de que o viu. Juan el Bautista vino al final João Batista veio de la séptima no edad final de la iglesia da hebrea, sétima era da igreja hebraica, bajo la ley, sob a lei, para precursar la venida del Señor. para precursar a vida do Senhor. Y así lo hizo, E preparar assim al o pueblo. fez, preparar o povo. Y en este tiempo final E neste tempo final, vino el Espíritu Santo manifestado, veio o Espírito Santo manifestado no reverendo William Branham, ungiéndolo, ungindo, y a través de él e através vino dele ese clamor veio esse clamor de medianoche. da He aquí, meia-noite. Eis el aqui, esposo viene, o esposo salir vem a recibirle. sair a recebê-lo. Luego salen Depois vírgenes prudentes, saem virgens prudentes e virgens
fátuas ou insensatas. Ou seja, es impactado el cristianismo é impactado o cristianismo completo en el tiempo del reverendo William no Branham. tempo do reverendo William Branham. Y E Deus dio un avivamiento, deu um avivamento, um despertamento espiritual ao cristianismo, bajo el ministerio sob o ministério do reverendo William Branham. Luego de eso Depois disso, están llamados estão chamados o llamadas ou chamadas las vírgenes prudentes y as las virgens vírgenes prudentes insensatas e as virgens a tener insensatas, sus lámparas encendidas para terem as suas lâmpadas acesas, con el fuego del Espíritu Santo com o fogo do Espírito Santo en medio del cristianismo. no meio do cristianismo. Mientras las insensatas E enquanto as insensatas foram comprar azeite, vino el esposo. veio o esposo. O seja, que no se dieron cuenta que não perceberam de su venida. da sua vinda. Y las que estaban preparadas, E as que las estavam virgens, preparadas, as virgens prudentes, entraron con él a las bodas. entraram com ele às bodas Ellas se dieron cuenta e y se entraron con fechou. él a las bodas. Y se cerró la puerta. E se fechou a porta. Luego vienen Depois, las insensatas. vêm as insensatas. Y no dice que consiguieron aceite. E não diz que conseguiram azeite. Vienen a tocar a la puerta, Vem, bate a porta, pero la puerta ya mas estaba cerrada. a porta já estava fechada. Tocan a la puerta Batem a diciendo, porta Señor, dizendo: Senhor, Señor, ábrenos. Senhor, abre-nos. Isso está por cumplirse está para se cumprir en el tiempo final. no tempo final. Cuando Cristo resucita a los muertos creyentes en Quando él, Cristo ressuscitar os mortos crentes nele e em corpos glorificados, y a los que estén vivos los e os transforma, que estiverem vivos os transforme, de ahí en adelante daí em diante se cumplirá se cumprirá esa promesa, essa promessa, esa profecía. essa profecia. Ya la iglesia novia estará E a igreja noiva já Com o seu Senhor. estará com o seu Senhor. y ella estará Y con ela su Señor desde el momento Estará com o Senhor desde o momento em que ressuscitarem os mortos crentes em Cristo, em corpos glorificados. E os vivos, crentes em Cristo, sean transformados. forem transformados. Que serán los que las 5 virgens Que prudentes serão os que as representam. 5 virgens prudentes representam. Estarán con Cristo en la tierra, Estarão com Cristo na terra, como estuvo Cristo con sus discípulos como luego de resucitado, Cristo esteve com seus discípulos depois de ressuscitado. apareciéndoles Esteve en 40 diferentes dias ocasiones, aparecendo algunas em diferentes 8 veces, ocasiões, o sea, algumas cada 8 domingo, vezes, lo mais provável. ou seja, a cada domingo, Porque na o primeira mais ocasião provável, que eles apareciam, porque a primeira ocasião em que foi lhes domingo. apareceu foi y la domingo, segunda ocasión e a que les apareció, segunda ocasião que lhe domingo apareceu foi um domingo também. por eso en medio del cristianismo, Por isso que no meio do cristianismo, la mayor parte de los grupos religiosos a maior parte dos grupos religiosos tienen el domingo tem no domingo como el día principal como o dia
principal da semana a Cristo, para servir a Cristo, indo à igreja e estando adorando a Deus, através de Cristo, e escutando a pregação do Evangelho, e também tendo a escola bíblica aos domingos, e a maior parte das igrejas, depois à noite, tem o culto, onde o pastor traz a sua mensagem da noite. Encontramos que o domingo foi um dia muito importante, porque foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Domingo, bem cedo pela manhã. E é dia também em que se madruga para se preparar para ir à igreja. E ninguém deve faltar ao culto de domingo. Não deve ir a pescar, ou fazer negócios, ou outra coisa, mas dedicá-lo para estar na igreja, a adorar a Deus por meio de Cristo, e realizar e estar nas atividades do domingo. É importante para todos os cristãos não deixar a congregação, a igreja, mas estar na igreja no domingo. É importante. Na Escritura diz que os cristãos, os apóstolos e todos os crentes se reuniam aos domingos. Foi domingo que Cristo ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E depois, no outro domingo da outra semana, lhes apareceu também. No primeiro dia da semana, que é o domingo. O domingo nos fala de eternidade. E nisso temos que estar conscientes de que, assim como os judeus receberam a ordem de guardar o sábado, ou seja, dedicá-lo para as coisas de Deus, ir à sinagoga, estar no culto da sinagoga, e assim por diante. O cristianismo tem o domingo, que representa o dia de Pentecostes também. Pois foi dia festivo o domingo. Pois foi dia festivo o domingo. O dia de Pentecostes também. O dia de Pentecostes também foi domingo. Foi domingo. Lo vamos a verificar. Vamos verificar depois. Luego, com toda a documentação necessária, confirmaremos para o próximo domingo.
Es importante É importante entender estas cosas entender essas coisas y recordar e lembrar ou recordar que el año del jubileo que o también ano do jubileu também es año domingo, un año domingo. ano domingo ou ano domingo, Viene a ser el año 50, que se torna así o, como an, el día de o ano Pentecostés fue el 50, día assim como no dia de, 50, o dia de porque Pentecoste Pentecostés significa foi para o dia 50. 50, porque Pentecoste significa 50. La iglesia del Señor Jesucristo, A igreja do Senhor Jesus Cristo, como los creyentes en Cristo, assim como os del crentes em tiempo Cristo de Jesús, do tempo de Jesus, luego de la partida de Jesús, depois da partida de Jesus, estuvieron en el aposento alto estiveram por no 10 aposento días, alto por 10 dias. y el día 50 E no dia 50 vino el Espíritu Santo sobre los creyentes veio o en Espírito Cristo que Santo sobre os esperaban crentes em Cristo la venida que esperavam del Espíritu Santo. a vinda do Espírito Santo. Y eso era la venida del Señor E isso era a vinda do Senhor en Espíritu Santo em Espírito Santo para estar con todos para los estar com creyentes todos en os él crentes nele y en los creyentes en él. e nos crentes nele. Cristo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos Cristo en mi disse: nombre, yo estaré. onde estiverem 2 ou 3 San Mateo, reunidos em meu capítulo nome, 18, verso eu estarei. 20. São Mateus, capítulo 18, versículo Y en 20. San Mateo, E em capítulo São Mateus, no 28, capítulo 28, verso 20, nos dice, versículo 20, nos diz ou nos yo estaré fala: con vosotros eu todos los días estarei convosco hasta todos os el dias, fin del mundo. até o fim do mundo. Cristo ha estado y está Cristo esteve e está com sua igreja, de su iglesia, e no meio da sua que igreja, es un templo que é um espiritual templo espiritual de morada de morada de Dios de Deus, en Espíritu Santo. em Espírito Y Santo. dentro de los E creyentes dentro en dos Cristo, crentes em Cristo, que como individuos, que como indivíduos são son un templo um espiritual templo también. espiritual também. Y Él mora en el alma, E Ele en el corazón mora na alma, de cada no creyente coração de cada que crente, tiene el aceite que del tem o Espíritu azeite Santo do en Espírito él, Santo nele, que tiene a Cristo en el que Espíritu tem Santo Cristo e Espírito Santo en su alma. morando em sua alma. El alma de la persona A alma da pessoa es la piedra angular é a como pedra angular individuo. como Es indivíduo. lo más importante. É o mais importante que a pessoa é. El espíritu de la persona es un cuerpo O espírito da pessoa espiritual é um corpo espiritual de otra dimensión, de outra dimensão, parecido a nuestro parecido cuerpo com o físico, nosso corpo pero de físico, otra dimensión. mas de outra Y el dimensão. cuerpo físico E o corpo físico que tenemos que temos de carne de carne en esta tierra, para viver nesta terra. pero el espíritu de la persona y Mas el o cuerpo espírito físico, da pessoa e o ambos corpo são físico, ambos são pero corpos, lo que es más mas grande es o que é maior é a que alma está en ese cuerpo, que está nesse corpo, lo cual es en realidad lo que es el individuo, lo que o es qual la é persona, em realidade o que é o indivíduo, alma viviente. o que é a pessoa, alma vivente. Y la iglesia como cuerpo místico de creyentes E a igreja, como corpo místico de crentes, también está siendo construida também esteve sendo construída na mesma forma, criada na mesma forma. el cuerpo físico es el atrio de la persona O corpo físico é o átrio da pessoa, o espírito é o lugar santo e a alma é o lugar santíssimo. acá
en el alma aqui na alma es que la persona é cree que a pessoa o duda. O crê es un creyente, ou duvida, ou é um crente incrédulo. ou é um incrédulo. porque la persona tiene libre albedrío Porque a pessoa tem para livre-arbítrio creer para crer o para no creer. ou para não crer. Y en el cuerpo místico de Cristo, E no corpo místico de Cristo encontramos el atrio, o átrio, el tiempo antes de la iglesia del Señor Jesucristo, o tempo antes da igreja do Senhor Jesus Cristo nascer no dia de Pentecostes. todo lo de antes del día de Pentecostés, Tudo o de antes do dia de Pentecostes el atrio. corresponde ao átrio. En el atrio era No átrio que se efectuaban los era que se sacrificios. efetuavam os Y el sacrifícios. sacrificio de Cristo E o sacrifício de Cristo foi efetuado también também en el lugar que corresponde no lugar que corresponde ao átrio da igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y luego E depois, la sangre, o el sangue, sumo sacerdote tenía que llevar o sumo sacerdote tinha que levá-lo até o lugar santíssimo, la sangre de la expiación. o sangue da expiação. Y tenía que pasar primero E tinha que passar primeiro por el lugar santo, pelo lugar santo, que corresponde a las 7 que etapas corresponde de la iglesia, às 7 etapas ou eras da igreja, incluindo de los o apóstoles. tempo dos apóstolos. Entonces la sangre de Cristo ha estado Então, o sangue de Cristo siendo el único esteve sendo instrumento o de limpieza único instrumento de limpeza de todo pecado de toda de persona toda pessoa que lo recibe como que su o Salvador. recebe como seu Salvador. Pero la sangre tiene que llegar hasta Mas o sangue tem que chegar até o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, espiritual de Cristo. así como llegó al lugar santísimo del templo. Assim como chegou ao lugar celestial, santíssimo do templo celestial, onde Cristo está como sacerdote, sumo haciendo sacerdote, fazendo intercesión intercessão com seu sangre próprio sangue, por todo creyente en Cristo, por todo toda crente em persona que lo Cristo, recibe por toda como su pessoa Salvador. que o recebe como seu Está Salvador escrito en el e que está cielo, escrito no céu, En el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação del mundo. do mundo. Luego de las 7 edades de la iglesia, Depois das 7 eras da igreja, Cristo en el Espíritu Santo pasa Cristo em Espírito Santo passa a etapa de piedra angular, da era da pedra angular, donde tiene que estar también onde tem que estar também o sangue de Cristo. y los creyentes en Cristo tienen que E os crentes em Cristo recibir y por consiguiente têm tener que receber el e, aceite consequentemente, del Espíritu, ter o azeite do Espírito, que es el Espíritu Santo, que é o Espírito Santo. y esa es la vida de la sangre. E essa é a vida do sangue. El que tiene el Espíritu Santo Quem tiene tem o Espírito Santo la sangre de Cristo tem o aplicada sangue de Cristo en su vida. aplicado em sua vida. Después del ministerio de Juan el Bautista, Depois do ministério de João Batista, el Mesías se presentaría o Messias se apresentaria. aún en los días de E Juan el ainda nos Bautista, dias de João Batista, fue presentado por Juan el foi Bautista apresentado por João con Batista. su mensaje. Juan Com el sua Bautista mensagem, lo presentó. João Batista o apresentou. El reverendo William Branham dijo, O reverendo William Branham siendo el disse, precursor sendo de la o segunda precursor venida da de Cristo, segunda decía, vinda de Cristo,
no estaba aquí en el que se tiempo, ele não estivesse aqui no tempo da vinda do Senhor, su mensaje sua mensagem lo presentaría, o apresentaria. porque él dijo Porque ele disse que le fue dicho que lhe foi dito: tu mensaje tua mensagem precursará la a segunda, segunda vinda de Cristo. es que el mensaje É que a mensagem e o mensageiro una sola cosa, são uma só coisa. porque en el mensajero Porque no mensageiro está el mensaje. está a mensagem. Por lo tanto, la segunda venida de Portanto, Cristo será a segunda vinda de Cristo de acuerdo será de acordo a la palabra à profética, palavra profética, a lo que fue prometido ao que foi prometido e ao que foi precursado por el reverendo William Branham, pelo que reverendo William fue Branham, que el Elías foi o precursor Elias precursor de la segunda da venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Y por cuanto E porquanto corresponde la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo a la etapa de corresponde à piedra angular, como etapa fue de pedra angular, en los días de Jesús, como foi nos dias de Jesus. la iglesia sube a la etapa de piedra A igreja sobe a etapa de era de pedra angular angular, a recibir a Cristo, para receber a esposo, Cristo, novio, o esposo, y para o noivo, obtener la e fe, para obter para ser a fé, para transformados serem transformados e levados com Cristo de las bodas à ceia del Cordero. das bodas do Cordeiro. Luego que Cristo se lleve su iglesia, Depois que Cristo levar a sua las igreja, vírgenes prudentes, as virgens su prudentes, iglesia novia, sua igreja noiva, las vírgenes fatuas quedarán as en la virgens tierra fátuas ficarão na terra para pasar por la gran tribulación. para passar pela grande La gran tribulação. tribulación purificará la tierra A grande tribulação con purificará los terremotos, a terra com os terremotos, vulcões, maremotos, maremotos, tsunamis, tsunamis, por todos esos problemas que pasará la tierra, por todos esses problemas que passará a será terra, purificada y por una será tercera purificada guerra mundial atómica. e por uma terceira guerra mundial atômica. Passarão também por lo que se llama la gran tribulación, pelo que se chama a grande tribulação. las vírgenes insensatas que no tenían aceite en As sus virgens lámparas, insensatas y por lo tanto que não tinham azeite em suas no lâmpadas tenían la sangre de e, Cristo portanto, não tinham o sangue de Cristo aplicado. aunque dijeran que la Mesmo que tenían, dissesse que tinham, tenían que tener la vida de tinham la que sangre, ter a vida do sangue, que es el Espíritu Santo. que é o Espírito Y por Santo. lo tanto, E, tienen que pasar portanto, por la gran tribulación. tem que passar pela Para grande serem tribulação para purificadas. serem purificadas. También los 144.000 Também os hebreos, 144 mil hebreus, 12.000 de cada 12 mil de cada Apocalipsis, tribo de capítulo Apocalipse 7, capítulo 7. pasarán por la gran tribulación, Passarão pela grande tribulação para purificados serem purificados. en ese lapso de tiempo de 3 años y medio que Nesse durará, lapso de tempo de 3 anos la e segunda meio parte de que la semana 70, durará a segunda profecia parte de da Daniel, semana capítulo número 9, 70 da verso profecia de 21, Daniel, capítulo 27. 9, versículo 21 ao 27. y de Apocalipsis, E de Apocalipse, capítulo 11, capítulo versos 11, 1 versos 1 al 19. ao 19. En el capítulo 19 No capítulo 19 de Apocalipsis, de Apocalipse, nos mostra
lo que estará sucediendo en la tierra. O que estará acontecendo na terra? Capítulo 11, corrió capítulo 11, Corrijo, capítulo 11, versos 15 versículos 15 al 19, ao donde 19, dice, onde nos diz: el séptimo ángel tocó la trompeta E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: los reinos os de reinos do mundo han venido a ser vieram nuestro ser Señor de nosso Senhor y de su Cristo, e do seu Cristo, y él reinará e ele por reinará los siglos de los siglos. para todo o sempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante E os de Dios 24 anciões que estavam assentados em seus se tronos postraram diante sobre de sus Deus, rostros y adoraron a Dios, prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Señor Dios, graças te damos, ó Senhor Todo-Poderoso, el que és y que eras e que eras y que has de venir, e que hás de vir, porque has tomado que tomastes tu gran o poder teu grande y poder reinado, e y reinastes, se iraron las naciones, e as nações se iraram, y tu ira ha venido. e veio a tua ira. Lembrem-se, ou recordem que na grande Es que tribulação la ira de Dios é que a ira de Deus vem, se derrama derrama-se sobre a tierra. sobre a terra. Y se iraron las E naciones, iraram-se as nações, y tu ira ha venido. e veio a tua ira. Las naciones están As nações llenas de ira, estão cheias de ira, guerras guerras y rumores de guerras, e rumores de guerras, violencia violência en toda la tierra, em toda a terra, como fue en los días de Noé. como foi nos dias de Noé. El capítulo 5 y capítulo 6 del Génesis O capítulo nos muestra 5 e o capítulo 6 de Gênesis en aquel tiempo. Y mostra Cristo dijo como era aquele que la tempo. venida del Hijo del E Hombre Cristo será disse como los días que a de Noé. vinda do Y Filho do también dice que Homem será como nos dias de como nos Noé. dias de Ló. E também diz que será como la nos dias de misma Ló. condición en ambos tiempos, A mesma Essa condição será a condição ou condições em também ambos os tempos. en este tiempo final. Essa será a condição também neste tempo final. Y tu ira ha venido. E veio a tua Y el ira, tiempo de buscar e o a los tempo muertos dos mortos, y de dar el galardón a tus siervos, para a que los sejam profetas, julgados, a los santos, e o tempo de E a dares todos o os que galardão temem o teu nome, aos profetas teus a los servos, pequeños e aos santos, y a los grandes, e aos que temem e de o destruir teu nome, a a los que pequenos e destruyen a a tierra. grandes, e o tempo de destruires O sea que la os ira que de Dios destroem a terra. Ou seja, se va a derramar que a ira de Deus vai se derramar sobre os que destroem a terra. y el templo de Dios fue abierto E abriu-se no céu en el cielo o templo de Deus. y el arca de su pacto se veía en el templo. E a arca da aliança foi vista Y no seu hubo templo. relámpagos, E houve relâmpagos, voces, truenos, vozes e un trovões, terremoto e terremotos y grande granizo. e grande saraiva. Eso es lo que sucederá Isso é o que acontecerá en el tiempo de la gran no tribulación. tempo da grande tribulação. Por eso Por isso, el ángel que viene con el evangelio eterno o anjo que vem com o evangelho eterno dice en el capítulo 14, diz no capítulo 14:
de Apocalipsis, verso 6 ao 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel E vi outro anjo voar pelo meio do céu e que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, a hora do juízo divino. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. No capítulo 6 de Apocalipse, versículos 12 ao 17, nos mostra como será e como estarão as pessoas nesse período de tempo da grande tribulação, que durará 3 anos e meio, e que será a segunda metade da semana número 70 da profecia de Daniel, e que será também um tempo para Deus tratar com Israel. Capítulo 6, do versículos 12 ao 17 de Apocalipse, que diz: e havendo aberto o 6º selo, lembre-se que a grande tribulação será a manifestação do 6º selo. O 6º sello recoge todo lo que sucederá. O 6º selo recolhe tudo o que acontecerá na grande tribulação. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto. Ou seja, que a grande tribulação começará. Ou seja, que a grande tribulação começará com um grande terremoto. E é mais provável que seja o terremoto da ressurreição, ou outro terremoto que venha mais adiante. Mas o mais seguro é o terremoto para a ressurreição e da ressurreição. E o sol se puso negro como tela de E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Lo mesmo que sucedió quando Jesus, o mesmo que aconteceu quando Jesus morreu. E as estrelas del cielo, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. Não se preocupem. Não se preocupem ao ler que toda a ilha fugiu. A menos que não se vá antes. A menos que se vão antes as ilhas. Porque há maremotos e terremotos, mas oramos a Deus que Porto Rico não se vá, não desapareça. E se tiver que desaparecer, então será com o terremoto do 6º selo. Para o começo da materialização do 6º selo.
para o começo da grande tribulação, no van a estar que aquí. já não vão Las estar virgens aqui prudentes. as virgens prudentes. Amamos mucho a Puerto Rico Amamos muito Porto Rico y queremos que Puerto Rico e queremos que si Porto está en el plan Rico, de Dios, se estiver no plano de Deus, que entre al reino milenial. que entre ao reino milenial. Y queremos que toda E la América queremos Latina que toda a América também Latina também sea preservada seja preservada y que no vaya a ser destruida e que não vá ser destruída sin antes ser transformada. sem antes sermos transformados. Porque hay mucho peligro para todas las costas Porque há del muito Pacífico. perigo para todas as costas do Pacífico. Ya científicamente E já cientificamente está comprobado, está comprovado solamente la mano de Dios que puede somente a mão de Deus detener pode deter las cosas que van a suceder pode deter as coisas que vão acontecer en la costa del Pacífico. nas costas do Pacífico. California Califórnia está en la lista, está na lista, es el primero de esa lista. é a primeira dessa lista. Pero esperamos Mas esperamos, que cuando eso ocurra, quando isso aconteça, con el terremoto de la seja resurrección, o terremoto da ressurreição. pero no antes, hasta que no seamos Mas transformados. não antes, até que sejamos transformados. No conviene Não convém que eso ocurra. que isso ocorra. Estamos conscientes de la realidad Estamos conscientes da realidade, mas con nuestra fe puesta en com Cristo. nossa fé posta ou colocadas em Cristo, sempre pedindo a Deus Por su pueblo por seu povo y el e territorio o território em en que vive su que pueblo. vive o seu povo. Que Dios Que Deus lo proteja. o proteja. No queremos los juicios de la gran tribulación, Não queremos juízo da grande tribulação ainda, pero están aconteciendo señales mas que nos estão deixam ver que acontecendo estamos sinais que nos deixam de ver juicios divinos. que estão muito perto esses Lo juízos que ocurre divinos. actualmente, O que ocorre Solamente atualmente são somente são los dolores de parto as dores de parto que anteceden al parto de un bebé. que Y a medida que antecedem se o parto de um son bebê. más rápidos, E à em medida lapso de que tempo, se más são seguidos, mais rápidos, em y en período menos de tiempos, indica que tempo mais está muy cerca seguidos El parto. e em menos tempo, indica que está muito perto E todos o parto. estes terremotos, E todos maremotos, esses terremotos, tsunamis, maremotos, e vulcanes tsunamis e entrando em vulcões erupção, entrando em erupção, son los dolores de parto, são as dores de parto planeta Tierra. do planeta Terra. porque van a ser una tierra renovada Porque vai nascer uma Para o terra Messias. renovada para o Messias y su reino e seu reino y su pueblo. e seu povo. La gran tribulación será un tiempo A grande tribulação De será um purificação. tempo de purificação para preparar todo para a Para o preparação reino do Messias. ou para preparar tudo para o reino do Messias. quitar a los malos, E tirar os maus. quitar al reino de los gentiles Tirará o reino dos para gentios establecer para estabelecer ou para se estabelecer o reino de Deus. Malaquías capítulo 4 Malaquias dice, capítulo porque 4 nos he diz: aquí, porque eis viene el que día aquele dia vem ardiente como un horno, ardendo como fornalha. o sea, Ou seja, que la temperatura que a estar temperatura vai tan alta estar
tão alta que vai queimar a muitas pessoas. que vai Vamos queimar ver. muitas pessoas. E todos os soberbios, Vamos e ver. todos os que se E maldade, todos os soberbos, serão e estopa. todos que cometem maldade ou cometem impiedade, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, Ni de raíz, sorte ni que ramo. lhes não deixará nem raiz nem ramo. Muitas nações vão desaparecer. Mas a vosotros Mas que para temeis vós, o nome os que temeis o meu nome, nascerá de justicia, o sol da e em justiça, sus alas e em traerá suas asas trará salvación. salvação. La salvación para las virgens prudentes será A salvação la venida para as del virgens sol de prudentes justicia, será a vinda do sol de justiça, que é a vinda do Senhor, la luz del mundo. ao qual disse: Eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, do versículo 12. E saireis e saltareis como bezerro da estrebaria ou da manada, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Quando Cristo com sua igreja regresse à terra, Quando Cristo com sua igreja volte à terra ou regressar à terra, de la séptima dimensão, regressa da sétima de la dimensão, dimensão de Deus, del Padre da celestial, dimensão de Deus, do Pai Celestial, la iglesia novia, las onde virgens estará a igreja prudentes, noiva, as virgens prudentes com el Cristo, esposo, o esposo, en la cena de las bodas del Cordero. na ceia das bodas do Cordeiro. Los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Porque se Es que farão ya cinza estarán debaixo da quemados, planta de vossos pés, vueltos é que já estarão cenizas queimados, los malos. tornados a cinza os maus. En el día en que yo actúe, Naquele ha dicho dia Jehová de em los que eu ejércitos, estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, todo Israel. que lhe mandei em Horebe para todo Os Israel, envío a saber, el profeta Elías, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Temos a promessa de un enviado de um enviado de Deus, el profeta Elías, o profeta Elias, lo cual será un hombre o qual será um homem, en el cual estará el outro Espíritu homem, Santo no qual estará o Espírito Santo, operando el ministerio de operando o Elías. ministério de Elias. Tuvimos a Elías Desvito, Tivemos o Elias Tisbita, no qual estava o Espírito de Deus. Temos Eliseu, na qual houve uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Esse foi Esse foi o segundo Elias, Eliseu. e se chamava Eliseu. E E temos a João Batista, del cual Cristo dice, do qual Cristo él diz: es aquel Elías ele é aquele que Elias había de venir. que tinha que vir. San Mateo capítulo 11, São Mateus capítulo 11. y también San Mateo E também São Mateus capítulo 17, capítulo 17, versos 10 al 13. versículos 10 ao 13. En el capítulo 11, No capítulo 11, Cristo dice, Cristo diz: versos versículos 9 en adelante, 9 em dice, diante, que diz: pero que salisteis a ver Mas que a un profeta, então que sí, fortes ver? os digo, y más, um profeta? que profeta? Sim, vos Porque digo este eu, aqui está é escrito, muito mais do que um profeta, porque é deste de quem está escrito: Eis que diante da tua face
envio o meu anjo que preparará o caminho diante de ti. De cierto os digo, Na verdade, ou em verdade, vos digo que entre os que de mulher tem nascido, que Juan el Bautista. não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. El más pequeño O del menor cuerpo no místico corpo místico de el crentes, más pequeño o menor de las vírgenes das prudentes virgens prudentes es mayor que Juan el Bautista. é maior que João Batista. Cualquier persona se Qualquer puede pessoa preguntar pode se perguntar: cómo puede ser un sencillo creyente en Cristo como nacido pode de ser um de simples nuevo, crente em perteneciente Cristo, às nascido virgens de prudentes, novo, maior pertencente que às Juan virgens Bautista, prudentes, maior que João Batista, a qual foi um profeta tão grande? sencillo, Simples. que es más grande en una familia, O que é maior un siervo, em uma família? un hijo. Um servo ou um filho? Un hijo es mayor Um filho que un siervo. é maior que um servo. El siervo no es heredero Um servo não é herdeiro del padre de familia. do pai de família. El hijo es heredero O filho é herdeiro de tudo o que o pai tem. así también. Assim também, Los siervos de Dios os servos de Deus son el pueblo hebreo. são o es povo el hebreu. pueblo hebreo É o povo hebreu como como povo. pueblo. Y los miembros del pueblo hebreo E os membros do povo hebreu que no han recibido a Cristo que como não Salvador, receberam a Cristo como Salvador, siguen siendo seguem sendo os servos de Deus. y los creyentes E en os Cristo, crentes sean em judíos Cristo, o gentiles, sejam judeus ou gentios, ellos de Dios, são os filhos e filhas de Deus, os herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Disse São Paulo em Romanos capítulo 8, do versículo 14 al 39. ao 39. Los hijos son los herederos. Os filhos são os Los hijos son herdeiros. los hijos e hijas de Dios. Os filhos são os filhos e filhas de Deus. Ellos son E eles reyes são reis y sacerdotes, e sacerdotes e juízes del orden de Melquisedec, da ordem de Melquisedeque, del orden celestial. da ordem celestial. Y van a ser reyes, E vão ser reis, jueces sacerdotes aquí en la e tierra, juízes aqui na en el terra reino del Mesías. e no reino do Messias. A todo lo que Cristo es heredero, A tudo que Cristo é lo herdeiro, son también são também os crentes em Cristo, representados en las cinco nas vírgenes 5 virgens prudentes. Ellos no pasarán por la gran tribulación. Eles não passarão pela grande tribulação, porque o sangue de Cristo os limpou de todo pecado. de todo Y pecado. por lo tanto, E, portanto, no hay motivo não para que há tengan motivo para que pasar tenham que por la gran passar tribulación pela para grande serem tribulação purificados. para serem La sangre de purificados. Cristo los Já ha o sangue de Cristo purificado. já os purificou. Amém, Senhor. Desde los días de Juan el Bautista E desde os dias hasta ahora, de João el Batista reino dos até cielos agora, sufre violencia se faz violência no reino dos céus e pela força se porque apoderam todos los dele. profetas y la ley Porque todos os profetas e a lei profetizaram hasta Juan. até João. Todos los profetas Todos os profetas y la ley, e a lei, bajo la dispensación sob a de la ley, dispensação da lei, profetizaron hasta profetizaram Juan el Bautista. até João Batista. Juan fue el último João foi de los o profetas último dos profetas de la dispensación de la ley. da dispensação da lei. Si Juan fue el mayor y el último Se João foi o maior que de Jesucristo, e o último, Jesucristo fue mayor e quanto a Jesus que Cristo? todos los profetas. Jesus Cristo foi maior Y Él es que todos os profetas, e ele é o que encabeça e introduce e introduz la nueva a dispensación, nova dispensação, la dispensación a dispensação da graça.
La dispensación de la gracia está fundamentada A dispensação da graça está fundamentada no sacrifício de Cristo em sua primeira vinda, en la cruz. lá na cruz do Calvário. Luego, para la dispensación de la gracia, Depois, para a dispensação da también graça, hay profetas, também há profetas. Os da lei terminaron con Juan el Bautista, terminaram com João Batista. y los de la gracia E os da graça encontramos que começam con Cristo, ali con com los apóstoles. Cristo e os Del día de apóstolos. Pentecostés en adelante, E do dia de Pentecostes em diante, encontramos que muitos profetas Dios levantó, Deus levantou no meio do cristianismo. y así ha sido a E través assim tem sido de los diferentes tiempos. através dos diferentes Y tempos. el precursor de la E o segunda venida de precursor da Cristo segunda vinda de Cristo también fue também foi um profeta. un profeta como San Pablo, Um profeta como São Paulo, como São Pedro, como el profeta Elías, como o profeta Elias e assim por diante. un hombre con las dos Um conciencias homem com as duas consciências enviado por juntas, Dios enviados por a su Deus pueblo, a su ao iglesia. seu povo, à sua igreja. Fue Elías, Foi Elias. el ministerio de Elías repitiéndose O ministério de Elias se repetindo em outro homem, por repetindo-se cuarta ocasión. Y por está quarta prometido que se ocasião. repetirá ese ministerio E está por prometido quinta que ocasião. se repetirá esse ministério pela quinta ocasião. Y el ministerio de Moisés se repetirá E o ministério de en Moisés este tiempo se final repetirá nesse tempo final também. As duas oliveiras de Apocalipsis, de Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14. E Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. Los ministerios de Moisés y Elías São os ministérios de Moisés e Elias se repetindo neste tempo final. E esses são os ministérios que abrem el sexto sello. o sexto selo. Esos son los ministerios Esses são os ministérios que impactarán que impactarão el pueblo o hebreo. povo hebreu. Por eso Por isso, Dios les enviará Deus enviará Elías antes que venga Elias el día del antes que Señor venha grande y terrible, o dia do Senhor, grande e terrível. antes que venga la gran Antes tribulación. que venha a grande tribulação, Estarán aquí esos ministerios estarão aqui esses ministérios. y por consiguiente E, habrá consequentemente, haverá un velo de carne um véu de carne para esos ministerios para esses dois ministérios. y por consiguiente E, consequentemente, tem que nascer tiene que nacer el velo de o carne véu de carne con tiempo anticipado com um tempo para antecipado Dios operar el para Deus ministerio operar del sexto o sello ministério do sexto selo en favor de Israel. a favor de Israel. Harán las mismas cosas que fueron hechas Farão as mesmas coisas que foram feitas por Moisés e as mesmas coisas que foram feitas pelo profeta Elias, porque son sus ministerios repitiendo porque são seus ministérios se repetindo y tienen que ver e tem con el pueblo hebreo. que ver com o povo hebreu. Pero lo que es Mas o que é vean aquí, Vejam aqui, verso 13 al 14 del capítulo, versículo 13 ao 14 do capítulo 11 de São Mateus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se él es queres dar aquel crédito, Elías que había de venir. é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, Oiga, ouça. el que tiene oídos para oír qué? Para oír la voz de O Dios. que tem ouvidos para ouvir la o palabra de quê? Cristo. Para ouvir a voz de Deus, a palavra de Cristo. Que tenía que Ouça. venir naquel tiempo, João Batista foi o Elias que tinha que vir naquele tempo, precursando venida de a Cristo. primeira vinda de Cristo. Así como el reverendo Assim William como o Branham reverendo William Branham foi el que tenía que venir quem tinha que vir precursando a a segunda vinda de Cristo. Y por cuarta E ocasión, pela quarta ocasião,
el ministerio de Elías. o ministério de Y por Elias. quinta ocasión, E pela quinta ocasião, lo dejamos quietecito, deixamos quietinho. pero Mas recuerden, lembre-se, ou Uma recordem uma coisa: antes de Juan el Bautista, antes de João Batista, antes del Espíritu de Dios venir sobre Elías, antes do Espírito de Deus vir sobre Elias para o ministério que operou nele, teve que ter nascido na y terra, llegar al tiempo teve que crescer e chegar ao tempo em que o ministério de Elias, do Espírito Santo, foi operado em Elias. y para Eliseo E para Eliseu receber a dupla porção del Espíritu do que Espírito estaba en Elías y que operar estava em Dios, Elias, e Deus operar o ministério de Elias em Eliseu, teve que ter haber nascido, crecido ter crescido y haber sido e instruido ter sido en instruído la palabra correspondiente. na palavra correspondente. Fue un discípulo Foi um discípulo de Elías, de Elias, Eliseu, el que tuvo la doble porción. e que teve a dupla porção, Eliseu. Juan el Bautista João Batista también era un creyente, também era um crente na palavra de Deus. fue anunciado por el ángel Gabriel Foi anunciado pelo anjo Gabriel ao seu pai Zacarias. y en el capítulo 1 No capítulo 1 de São Lucas, e foi dito que ele viria delante del Señor. diante do Senhor. Y también E en também Malaquías, em Malaquias, Capítulo 3. no capítulo 3. luego vean el Depois veja cuarto Elías, o quarto Elias, o el ministerio de Elías, o repitiéndose ministério por cuarta de Elias ocasión, se repetido por quarta ocasião. para venir el ministerio de Elías siendo operado Para vir o ministério de Elias sendo operado pelo Espírito Santo no reverendo William Branham, ya teve que tiene nascer que na ser terra, elegido desde antes de la fundación del já mundo, tem que ser eleito desde antes da fundação do mundo para esse propósito. y tuvo que estar con el pueblo, E teve que estar com o povo, nacer en medio del nascer pueblo, no meio do povo, en que iba a ser operado, em que ia ser operado esse ministério. nació en medio del cristianismo, Nasceu no meio do cristianismo, ou seja, en medio de los gentiles, no meio dos gentios. y luego E depois recibió a Cristo como recebeu Salvador, Cristo como Salvador, un creyente en Cristo, um crente em Cristo, uno de las virgens prudentes, uma das virgens prudentes. y vemos como Dios ha tenido E grandes vemos como hombres, Deus teve como los grandes apóstoles, homens como os apóstolos, San Pedro y demás apóstoles, y São San Pedro e Pablo, demais apóstolos, e São também Paulo, os mensageiros de e cada também era, os mensageiros de cada era. hombres importantes, Homens Dios levantou, importantes Deus los hizo levantou, importantes, los hizo importantes, os y tornou Dios. importantes. Quem? Deus. En medio del cristianismo E no meio do cristianismo, tenemos al Espíritu Santo operando el ministerio temos de ao Elías Espírito Santo por operando o ocasião. ministério de Elias El reverendo William por Branham quarta dice que ocasião. los O reverendo gentiles William llevaron Branham diz el evangelio a los que os judíos, gentios levaram o evangelho para os judeus, como os judeus trouxeram para os gentios. ¿Y qué indica eso? E o que isso indica? Si son Moisés y Elías, Se foram Moisés e los que Elias, van a ir con la os palabra a que los irão judíos, com a palavra para os judeus, y los judíos, los e gentiles lo van a os llevar a los gentios judíos, vão levar aos judeus. Então vão aparecer estos ministerios, estes ministérios. primero, Primeiro, en medio del no cristianismo, meio do cristianismo, aunque no los identifiquemos, mesmo que não os identifiquemos, pero las virgens mas as prudentes virgens prudentes, recordem, van a identificar, vão identificar esses ministérios. aunque las virgens insensatas no lo identifiquen, Mesmo que as virgens insensatas não o identifiquem, bendición para las virgens insensatas, mesmo que haverá uma bênção para as virgens insensatas con la apertura del séptimo com a sello, abertura do sétimo selo, en la manifestación na manifestação de la tercera da etapa, terceira etapa.
de la cual habló el reverendo William Branham. da qual falou o reverendo William Branham. Ahora, Agora, el ministerio de Elías y o de ministério Moisés de Moisés, de Elias e de son los Moisés, que van a llevar el evangelio, são os que vão levar o evangelho para os judeus. ¿cómo va a ser el evangelio del reino Como vai ser para los judíos? o evangelho do Eso es reino algo para os judeus? que se deja quietecito Isso por un é momento, algo que se para se que deve no vayan deixar a quietinho no visitarlos momento, para que personas não vão que visitá-los vayan a desviarlos. pessoas que venham desviá-los do programa divino. Los judíos Os judeus van a reconocer vão reconhecer a Moisés y Elías. a Moisés e Elias, vão reconhecer as duas oliveiras, vão reconhecer Estos estes ministerios ministérios. sabrán que Saberão no será literalmente Moisés, que sino un não será profeta literalmente como Moisés, un profeta mas dispensacional. um profeta como Moisés, um profeta dispensacional, Y el ministerio de Elías será, vindo y pela Elías quinta viniendo por ocasião, quinta ocasión será e será um profeta como Elias, como Elías. onde Deus, por meio do seu Em nome de Espírito Deus, Santo, opere o ministério de Elias no último dia. El ministerio de Elías E na mesma forma será o sétimo selo. y en la misma forma será el séptimo sello. Así como el sexto sello Assim como o es sexto selo Moisés y Elías, é los dos Moisés e olivos, Elias, as duas oliveiras, el séptimo sello o es sétimo selo é la venida del a Señor vinda do Senhor a su iglesia. à sua igreja. Y de eso no vamos a explicar E disso hasta não vamos explicar. la tercera etapa, Até a terceira etapa. hasta que venga la tercera Até etapa. que venha a terceira Em etapa no cumprimento da cumprimento da visão da Aí capa. onde vai ser E aí é aberto onde vai todo ser aberto El misterio todo o completamente. mistério completamente. Y Cristo va a obrar E por Cristo medio de su Espíritu, vai en medio atuar por meio do seu Espírito, de su iglesia, no todo meio da sua igreja, lo que ha sido prometido. tudo o que foi prometido. Pero para que tenga un cuadro Mas para que tenha um quadro claro, claro, sé que algunos, sei que alguns, cuando llegue ese tiempo, van a decir: quando chegar a esse Pero tempo, isso era vão o que eu dizer: cria. mas isso era o que eu yo cria. sabía eso. Eu sabia isso. Las palabras para esa persona será As palavras para essa pessoa mesmas serão as mesmas que Cristo dijo que a Cristo Pedro, disse a no te lo Pedro. reveló Não te revelou carne nem mi sangue, Padre que está en los mas cielos. meu Pai que está nos céus. Fue dicho el reverendo William Branham dijo Foi también, dito. estoy O reverendo construyendo William Branham uma disse plataforma também: estou construindo uma plataforma alguien más para que alguém venga y se mais pare en ella. que venha e Também suba dijo, nela. E também estou disse: construindo uma estou plataforma construindo uma para plataforma Mi Señor, para meu Senhor. si es el precursor, Se é o precursor, se va a parar el precursado o precursado en la plataforma vai que subir le na preparó, plataforma que la plataforma bíblica, ele preparou, a plataforma que ele bíblica. Tudo o que ele acerca disse de la venida del a Señor, respeito da preparando vinda el do camino, Senhor, lhe preparando Vai o estar caminho, basado vai estar en lo que el apoiado no que o dijo. precursor Ahí disse aí. y todas las E escrituras todas as escrituras da Bíblia estarán ahí presentes, estarão aí presentes, basado en todo lo que la Biblia dice, baseado em tudo que a Bíblia diz, que es lo que el Espíritu Santo dijo a través del reverendo que é o William que o Espírito Santo disse através do reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Branham. El Espíritu Cristo, Santo nos e dio da qual o Espírito mais Santo luz nos deu dessas mais promessas luz dessas de la promessas segunda venida de da Cristo. segunda vinda de Cristo.
la página 130 a página del 130 libro de citas, do livro de citações, parágrafo 64 dice: 1164 diz: porque la trompeta de Dios, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, la sexta acaba de tocar. a sexta acaba de tocar. La última trompeta, como el último E essa sello, última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará se e os levantarán mortos em primero. Cristo se levantarão primeiro. La séptima trompeta A sétima trombeta es la que suena. é a que soa. Dios, Deus, por medio de estos ministerios, por meio desses ministérios. página 128, Página 128, parágrafo 1143 diz: sob a sétima trombeta, recuerda, a séptima trompeta é para Israel. Lembre-se ou recorde, a sétima trombeta para es Israel. lo mismo O mesmo que el séptimo que o sello sétimo selo fue para la iglesia. foi para a igreja. En palabras más claras, Em palavras mais claras, por cuanto el Hijo del Hombre, porquanto o Filho do Homem, Cristo, vem com seus anjos, e seus anjos são as duas oliveiras. y esos dos olivos E essas duas oliveiras son los ministerios de Moisés são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo en el día posterior. no último dia. Lo que será para la iglesia O que novia será del para a Señor igreja Cristo, noiva para do las Senhor virgens Jesus Cristo? prudentes? Lo que Para será as virgens el prudentes, séptimo sello, la o vinda que del será Señor, o sétimo selo? será para los A vinda do judíos, Senhor? Será para os judeus la séptima trompeta, a sétima trombeta. Moisés Moisés y Elías. e Elias. Cuando la iglesia sepa, Quando a igreja souber conozca el misterio e del séptimo conheça sello, o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, podrá decir, poderá dizer: conozco también conheço el também misterio de la séptima trompeta, o el mistério da misterio sétima trombeta, de los dos olivos. o mistério das duas oliveiras. ¿Cómo fue en el monte de la transfiguración? Como foi no Monte da Transfiguração, En donde Cristo estaba onde Cristo estava mostrando el orden a ordem de su segunda da venida. sua segunda vinda. Aparecen allí Aparecem ali Cristo glorificado Moisés a un lado e Moisés a Elías um lado al otro lado. e Elias do Y outro ese es lado. el orden Essa é a da ordem segunda da vinda de segunda Cristo. vinda de Viene Cristo. Vem sus ángeles, com seus anjos, que son Moisés y Elías. que Los são Moisés e ministerios Elias. de Moisés y Os Elías ministérios de Moisés e Elias se repetindo. repitiendo. En otra ocasión Em outra ocasião, hablaremos más claro sobre este falaremos mais claro sobre esse tema, tema, ya que el reverendo William já que o Branham reverendo dijo William Branham disse que no convenía não hablar, convinha falar. le fue dicho a él Foi dito a ele que no hablara que não falasse certas coisas de la tercera etapa da terceira etapa y de lo que él vio en el cuartito pequeño, e do que ele viu no E quartinho então é porque pequeno. E isto é porque o inimigo trata de copiar tudo lo que la iglesia o que a igreja lleva a noiva cabo. realiza. Por eso algunas veces Por isso é que ustedes algumas encontrarán vezes, que salen personas tratando no de país imitar onde vivam, lo que Dios ha prometido que va a hacer.
Y todo eso el enemigo lo hace para engañar a la gente, para que cuando lo verdadero se realiza, Encontrarão que saem pessoas tratando de imitar o que Deus prometeu que vai fazer. E tudo isso o inimigo faz para enganar as pessoas, para que quando o verdadeiro se realize, a pessoa diga, isso é o mesmo. Mas o reverendo William Branham disse, imitación. disto não haverá imitação. Solamente puede haber una imitación cuando Somente la gente pode haver uma imitação quando as pessoas já sabem saben sobre lo que está prometido, sobre o que está prometido e começam a tratar de imitar o que vai vir. pero este misterio del séptimo Mas sello, este mistério do sétimo selo, o inimigo não conhece. lo van a conocer a las divinas prudentes Vão conhecer as virgens prudentes plenamente no tempo correspondente, en cumplimiento de la visión de la gran carpa no catedral cumprimento que vio da visão da grande capa catedral que viu o reverendo William Branham, onde o Espírito Santo vai estar atuando, a coluna de fogo vai estar ali, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham vai estar também ali. no solamente el reverendo E não William somente o reverendo William Branham, Branham, van a venir también seguramente vão vir também os mensageiros de las diferentes edades, das pero diferentes sobre eras, mas sobretudo todo, el reverendo William Branham o reverendo William Branham vai estar ali. es que para el pleno É que para o cumplimiento de la pleno tercera cumprimento etapa, da terceira etapa, tendrá que ocurrir terá que ocorrerá a ressurreição de los muertos en dos Cristo, mortos la em Cristo e a transformación transformação dos vivos. ¿Cuánto tiempo estará la gran carpa catedral? que Quanto vio el tempo reverendo estará Branham a grande carpa catedral que viu o reverendo William Branham funcionando hasta que se ocurra la resurrección até de los que ocorra a muertos ressurreição y la dos mortos e a transformación transformação dos vivos? No lo sabemos, Não sabemos. pero el tiempo que sea, Mas o tempo que seja, comparado com a eternidade, será muito y curto. comparado con E el comparado tiempo com o tempo de Cristo hacia de acá, Cristo para cá, también será muy corto, será muito curto. pero Mas ocurrirá ocorrerá lo que ha sido o prometido. que tem sido prometido pelo Senhor. Nos toca a nosotros estar preparados Corresponde a nós estarmos preparados las cosas que Él dijo e preparar ao Senhor as coisas que Ele disse que tenhamos para su venida, prontas al para a pueblo, sua vinda, y lo que Él ao povo, necesita tener e físicamente. o que ele necessita ter fisicamente para a sua manifestação. Miren, Vejam, la Escritura decía a Escritura dizia que el Mesías vendría en un burrito, que o Messias viria em um en burrinho, un pollino hijo em um jumentinho, de asna. filho de asna. El que criaba O que aquel criava aquele pollino jumentinho, que tenía una burrita, que tinha uma burrinha e nasceu esse pollino, esse esse burrito, jumentinho, esse burrinho? quizás todos los que tenían Talvez burritos, todos que tinham burrinhos queriam ter também burrinhos, burra e burros, pensando, cuando el Mesías venga, quando o Messias vier, yo quiero tenerle eu quero ter un pollino, un um burrito, jumentinho, um burrinho, que nadie se haya que ninguém sentado en él. tenha se sentado nele. Igual que todas las madres Igual a todas as judías mães judias deseaban ser desejavam ser instrumento instrumento para dar a luz al Mesías. para dar a luz ao Messias. Y ven E ustedes, vejam vocês, Dios se proveyó Deus se proveu de ese burrito desse burrinho usando a un hombre que tenía usando um homem que tinha ese animalito esse y animalzinho a la madre e de ese animalito. a mãe desse animalzinho. El Señor lo necesita. O Senhor Y necessita. allí
e ali estava disponível para ele. Para o último dia, conforme ao que o reverendo William Branham viu, lembrem-se ou recordem, todos desejam e creem, e é normal que Cristo, o Espírito Santo, está em sua igreja, em sua congregação, e isso está correto. E para o último dia, haverá uma grande carpa catedral, na qual Cristo vai estar manifestado. E nos vai dar a fé para sermos transformados e raptados. E não importa em que país estiverem as pessoas, isso verão através de satélites, através da internet, através da televisão, e receberão onde estiverem a fé para serem transformados e raptados. Não terão que irem ao lugar onde estiver a grande carpa catedral que viu o reverendo William Branham. Aí estarão os que são desse lugar e alguns que estarão de visita em algumas ocasiões. E os que Deus siga chamando para lhe dar salvação e vida eterna. Mas os que estão em outros países poderão permanecer no país onde vivam. E desde ali, ou desde lá, talvez verão tão nítido tudo o que estará acontecendo nesse lugar, através da tela de televisão. Portanto, não é preciso se preocupar. Se as pessoas vivem em outra nação, não estejam pensando, eu vou para esse lugar onde estiver se cumprindo a terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa. É importante entender essas coisas para não perder o fio da revelação divina. Porque a pessoa que perde o fio da revelação divina entra em fanatismo. E ao invés de ajudar, o que faz é dano. E ninguém interessa ter uma pessoa ou pessoas que estejam interrompendo o programa divino e que estejam causando problemas. Portanto, é importante entender essas coisas e saber que cada pessoa permanece em seu lugar e aí verá tudo o que Deus está fazendo nesse tempo. Cada ministro é responsável. Cada ministro é responsável em ter os melhores equipamentos possíveis para ver tudo o que estará acontecendo. Assim que cada pastor, cada ministro está chamado a ter o melhor para a sua congregação. Estamos em um tempo de grande expectativa. Estamos em um tempo de grande expectativa do que Deus tem prometido. Do que Deus tem prometido. Sabemos que está cerca a grande tribulação. Sabemos que está perto a grande tribulação e que será o período de tempo de 3 anos e meio que corresponde à segunda parte da semana, número 70 da profecia de Daniel. Capítulo 9, do versículo 21 ao 27.
Mas não temos que ter medo da grande tribulação. Quando estiver ocorrendo a grande tribulação, os crentes em Cristo, as virgens prudentes, estarão na ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, na dimensão de Deus, na casa do Pai Celestial, na sétima dimensão. Assim é que assim não terá que ter medo da grande tribulação. Os que vão passar pela grande tribulação são as virgens insensatas e os 144 mil hebreus. 12 mil de cada tribo. E também os judeus que não estão no corpo místico de crentes da Igreja do Senhor Jesus Cristo como virgens prudentes. Eles não sabem também, os judeus, que haverá uma transformação para os vivos, onde terão corpos glorificados e uma ressurreição dos crentes em Cristo em corpos glorificados, e um rapto ou arrebatamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Aí em Jeremias, no capítulo 30, há assinalado o aperto de Jacó pela qual Israel vai passar. Os judeus vão passar pela grande tribulação. As virgens insensatas, crentes em Cristo, sem o Espírito Santo, também passarão pela grande tribulação para serem purificados. A terra também será purificada durante a grande tribulação. Mas, para a purificação das virgens prudentes, Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e com o seu sangue nos limpou de todo o pecado, nos purificou. Portanto, os crentes em Cristo nascidos de novo já foram purificados, por isso vão com Cristo, com corpos glorificados, à ceia das bodas do Cordeiro, a maior festa, mais importante que se tenha se realizado no céu. E aí, eu vou estar. E quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, não desanimemos nenhum momento. Firmes e em frente, como diz o hino. Cada dia mais firmes em Cristo. Não tem ou não há outra esperança para os seres humanos, somente a vinda do Senhor, porque Ele vem para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E isso é o único que nos livrará de passar pela grande tribulação. As 10 virgens e a grande tribulação. 5 delas a grande tribulação e 5 delas as prudentes para a ceia das bodas do Cordeiro. E não tenham medo da grande tribulação. Não vamos estar aqui na terra durante esse tempo. Estejam tranquilos e preparados para nossa transformação e arrebatamento ao céu. E preparados para receber a Cristo em sua vinda. Que Deus continue abençoando a todos.